Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e nós vamos continuar a nossa parte sobre Introdução à Física e vamos falar hoje sobre conversão de unidades. Pessoal, esse é um assunto que vocês erram muito na hora da prova. Às vezes vocês não prestam atenção de que está sendo dada uma unidade e a resposta aqui é outra, e aí você se embola, às vezes você sabe fazer a conversão, mas no meio do caminho você se esquece. Então presta bastante atenção nessa aula, porque é uma coisa razoavelmente simples da gente operacionalizar, mas que a gente vai ter que fazer com bastante frequência ao longo do curso, então é importante que isso aqui esteja bem internalizado. Bom, basicamente eu vou separar em 3 maneiras de nós fazermos as conversões de unidade. Entendam que todas essas 3 maneiras, na verdade, são uma só, que é a regra de 3. Só que eu vou preferir separar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. A primeira maneira é a que eu vou chamar aqui tabela de prefixos, que nada mais são do que as potências de 10. Então, eu separei aqui em múltiplos e submúltiplos. E com certeza você já viu isso daqui em algum momento da sua vida. Quando você estava falando lá na 5ª série, o metro. A gente tem o decâmetro, a gente tem o hectômetro, a gente tem o quilômetro. E para baixo a gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Só que é claro que essas não são os únicos prefixos que existem. Existem vários outros, eu vou colocar os principais aqui. Esse daqui é o mega, é o Mzão maiúsculo, o giga e o tera. Aí você fala, professor, já ouviu falar disso? Megabyte, gigabyte, terabyte, exatamente. Tá? O prefixo é o mesmo. Eu podia ter megametro? Podia. Gigametro? Claro que poderia, sem problema nenhum. Para baixo, micro. Guarda esse que vocês esquecem muito. Eu vou até sublinhar ele aqui. Vocês esquecem bastante esse daqui, ó. Micro, tá? O de baixo é o nano, é o Nzinho. E mais abaixo dele nós temos o pico. Então tem o nanômetro, micrômetro, picômetro, sem problema nenhum, tá? O que essas potências, né? Quais são os valores que esses números representam? Então vamos lá. Quando eu tenho o deca, quer dizer 10. Deu para entender, né? 10, deca, tá? Quando eu tenho hecta, eu tenho 10 ao quadrado, ou seja, 100. Quando eu tenho quilo, eu tenho 10 ao cubo, que é 1000. Quando eu tenho mega, eu tenho 10 à sexta. Lembra de milhão. Aí você lembra do mega. Giga, 10 à nona. Então tem 9 zeros aqui. E o tera, 10 a 12. Professor, eu preciso ficar escrevendo esses zeros toda hora? Claro que não. Estou escrevendo uma vez só aqui para a gente ter noção da dimensão do valor. Tá? Para baixo nós vamos ter o deci. Desse também não parece 10? Só que esse é o inverso, é 10 a menos 1. É 0,1. O centi, não lembra 100? 10 a menos 2. Mili, também não lembra 1000? 10 a menos 3. Micro, aí já começa de 3 em 3 de novo, igual em cima. 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Acho que eu botei certinho aqui. Aí você fala, tá, e daí, né? E daí é o seguinte, vamos supor que eu tenha 5 quilômetros. O que você vai fazer? Você vai olhar aqui na tabelinha e você vai ver que o quilo significa 10 ao cubo. Então, no lugar desse K, eu vou simplesmente, é muito fácil, pessoal, você vai simplesmente pegar esse K e trocar pela potência de 10 correspondente. Só isso. Então, olha só. 5 quilômetros, 5 repete. O K
é 10 ao cubo. O metro repete. Aí, se você quiser botar assim, 5.000 metros. Ponto. É só isso que você tem que fazer. Tá? Qualquer unidade que você queira fazer essa conversão aqui, é só transformar o prefixo numa potência de 10. Vamos ver o outro? Ó, 12 centímetros. Onde é que está o centímetro? Está aqui, ó. É 10 a menos 2. Então, eu vou trocar o Czinho pelo 10 a menos 2. Só isso. Então, 12 repete. 10 a menos 2 metros. Olha que fácil. 10 a menos 2 é andar com a vírgula para a esquerda duas vezes, né? 0,12 metros. Olha o outro. 0,9 micrômetros, né? Então, o micro está aqui. 10 a menos 6. Não confunde, tá? Então, ó, 0,9 micrômetro. Olha que legal. Ah, professor, eu posso botar isso aqui em notação científica? Claro, a gente vai ver nas próximas aulas. Então, isso aqui é 9 vezes 10 a menos 1, vezes o 10 a menos 6 metros. Ou seja, isso dá 9 vezes 10 a menos 7 metros. Só isso. Bem tranquilinho. Pessoal, infelizmente, você tem que saber essa tabela daqui. Você não tem como fugir dela. Existem vários outros prefixos que eu não coloquei porque eles não são usuais, tá? Os principais múltiplos são esses daqui, que são os múltiplos de 3, e os múltiplos aqui de 3 também na negativa, né? Os submúltiplos, tá? Esses daqui não são comuns, a não ser com o metro. Mas aí eu acho que você já está acostumado, é só você ir contando, né, quantas casas andou para cima. Cuidado que daqui, ó, anda 3 casas, tá? Não anda só uma não, igual a gente estava fazendo aqui. Tá bom? Agora vamos para o nosso segundo método para fazer conversão de unidades, que é a regra de 3. Pessoal, a principal diferença da regra de 3 para o prefixo é que o prefixo você tem que saber. A regra de 3, a questão, o enunciado, seja lá o que for, tem que te dar uma informação, em geral, sobre como transformar uma unidade em outra. Então, por exemplo, vamos supor que eu dê essa informação aqui para vocês. 4 joules, joules é uma unidade de energia, é igual a 1 caloria. Estou falando isso para vocês, não precisa saber isso, tá? Às vezes a questão coloca 4,2, 4,18, não estou preocupado com isso agora. Eu quero saber, aí eu faço lá a minha conta do calor sensível, por exemplo, e encontro 2.000 joules. Eu quero saber quanto isso vale em caloria. Pessoal, regra de 3 simples, tá? Então, ó, 4 joules, 1 caloria. Eu quero saber 2.000 joules, quantas calorias valem. Faz aquela multiplicação cruzada, né? Então, ó, vou chamar aqui de x. Então, fica x vezes 4 igual a 2.000 vezes 1. Então, x vai ficar, só passar o 4 dividindo, né? 2.000 dividido por 4. Isso vai dar 500. 500 o quê? Calorias. Pronto, é isso. Ah, professor, e se ele não der a conversão? Bom, das duas, uma. Ou tem uma conversão que você tem que saber, eu botei aqui do lado um exemplo, né, que você tem que saber, é a de tempo, ou vai estar ali no meio alguma coisa para você descobrir, tá? Ou não vai precisar, às vezes também acontece isso, ele mistura unidades, mas no final não precisa converter nada, tá bom? A princípio, ele vai te dar as unidades para converter, com exceção de distância, né, quilômetro, metro, com os prefixos, e tempo. Normalmente tempo ele também não te dá. No máximo ele fala 1 mês, 30 dias. Mas às vezes esse dia tem que transformar em segundo, ele não te fala como é que vai ser a conversão, tá? Vou botar aqui um exemplinho bem simples. 1 minuto eu sei que vale 60 segundos. Quero saber quanto vale 0,4 minutos. Pessoal, simples de novo, só fazer aqui, ó, multiplicação cruzada. Vou chamar aqui de x. Então fica x vezes 1 igual a 0,4 vezes 60. Então x igual a 24 o quê? Segundos. Regra de 3, bem tranquilinha.
Qual a desvantagem da regra de 3, pessoal? Imaginem que você tenha uma fórmula com 4 itens. E todos esses itens você tem que fazer conversão de unidade. Então você vai ter que destacar da fórmula, que está lá, fazer as conversões e depois voltar para a fórmula original. Isso dá trabalho e você pode acabar errando no meio do caminho. Então eu vou ensinar um outro método aqui para vocês, não é um método convencional, tá? Mas é um método que vai te ajudar a fazer várias conversões simultaneamente quando eu tiver uma fórmula só. A gente chama de método da fração unitária. Para você primeiro entender o que é uma fração unitária, é uma fração que vale 1. E por que isso é interessante? Porque se eu tenho um número aqui 2, por exemplo, e eu multiplico por 1, continua, adivinha? 2. Você fala, pô, isso é inútil. Não, pessoal, porque a gente vai fazer com que esse 1 apareça com unidades diferentes. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui em cima por 1 caloria, eu posso dividir por 4 joules. Porque a gente já viu, né? 1 caloria, 4 joules. Então, o numerador é igual ao denominador, acaba cortando. Então, isso daqui é uma fração unitária. É uma fração cujo valor é igual a 1. Beleza? Então, vamos ver um exemplinho aqui para a gente entender como é que usa essa fração unitária. Vou começar com o exemplo mais simples, depois a gente faz o exemplo mais complexo. Então, vamos pegar aqui em cima, que a gente fez. A gente queria saber 2.000 joules em calorias, não é isso? Então, vou botar aqui, 2.000 joules. Como é que eu faço a fração unitária? Você vai botar aqui uma barrinha, e aí você vai olhar o seguinte, eu quero que sobre em cima a caloria, não quero? Então, eu preciso que o joule fique embaixo, porque aí, adivinha, vai cortar. Unidade medida, pessoal, é um número, tá? Então, se está em cima, está embaixo, corta. Se tivesse joule vezes joule, daria joule ao quadrado, tá bom? Só que para isso acontecer, depois eu corto aqui, eu tenho que botar um número igual, né, de maneira que essa fração aqui azul vale a 1. E a gente sabe, né, ele dá no enunciado isso, que 1 caloria vale 4 joules. Ou seja, quando eu pego esse amarelo e multiplico por essa fração azul, eu estou multiplicando por 1. E a gente já viu que multiplicação por 1 não altera em nada o nosso resultado. Então, vou cortar o joule. E aí vai sobrar 2.000 dividido por 4, que vai dar 500, o quê? Calorias, que foi o que sobrou. Então, repare que a fração unitária já vai te dar a relação da unidade que está sobrando. Professor, podia fazer regra de 3? Claro, sem problema nenhum. Mas vamos ver aqui como é que a gente faria. Imagina só, eu tenho um ΔS, tenho um ΔT e eu quero a velocidade. Problema simples, tá? E eu botei aqui do lado a fórmula, V igual a ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS está em quilômetro, o ΔT está em hora, e eu quero a resposta em metro por segundo. Você fala, professor, divide por 3,6 a resposta. Eu sei, a gente quer treinar aqui a fração unitária, tá? Então vamos lá. V é ΔS sobre ΔT. Então, 36 quilômetros. Escreve a unidade, tá? Não fica com preguiça, não. Senão na hora da prova você vai errar. Dividido por ΔT, 2 horas. Vamos começar com o quilômetro. Eu quero que sobre metro em cima. Então, eu quero que sobre metro em cima. Então, tem que botar o quilômetro embaixo para fazer o quê? Cortar. Só que a gente já viu que 1 quilômetro valem 1.000 metros. Professor, eu podia ter cortado o quilo aqui e botado 10 ao cubo? Sem problema nenhum. Tá? Fazendo aqui de outros métodos, só para que você possa ter várias opções na hora da prova para escolher o que você mais se sentir à vontade. Agora, hora. Cuidado com a hora, tá? Embaixo tem que sobrar segundo. Então, segundo tem que ficar aqui. Ou seja, eu tenho que cortar a hora. Para cortar a hora que está embaixo, eu tenho que botar a hora em cima. Então, repara, pessoal, de novo. Eu tenho que cortar o quilômetro, eu tenho que botar 1 quilômetro embaixo. Eu tenho que cortar a hora que está embaixo, eu vou botar aqui 1 hora em cima. É claro que não é só botar quilômetro embaixo, hora em cima e acabou. Não, tem que botar lá a fração unitária. E a gente sabe que 1 hora valem 3.600 segundos. 60 vezes 60, né? De minuto para segundo depois.
E aí, ó, repara, 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6, que é aquele número que você sabia, ó, divide por 3,6, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó, do jeito que tá, já cortei as unidades. Então, V vai ficar 36 vezes 1.000 dividido por 2 vezes 3.600. O que sobrou, pessoal? Metro por segundo. Olha que legal. Aí você pode simplificar aqui, né? Eu esqueci um zero aqui. 1, 2, 36, tá? E 10 dividido por 2 vai dar 5 metros por segundo. Legal? Aí você fala, pô, legal, daria 18 km por hora. E você sabe que é só dividir por 3,6 para passar para metro por segundo. Olha, está aqui nossa resposta do mesmo jeito. Não é porque você fez de um jeito diferente que tem que dar uma resposta diferente. Pelo contrário, né? A resposta tem que ser única. Agora vamos ver aqui, ó. Vou usar a fórmula do calor sensível, que é igual a mc ΔT. Só que eu vou dar a massa em libras, o calor específico em caloria por grama grau Celsius, o ΔT em grau Celsius, e eu quero a resposta em joules. Tá? Então percebam que agora são 3 unidades para você verificar. O que você faz? Escreve a fórmula, né, os valores, com as unidades de medida. Então, ó, 2 libras. Eu botei embaixo quanto vale a libra, tá? Vou deixar um espacinho aqui. 0,5 caloria por grama grau Celsius. Vou deixar um espacinho aqui também. Vezes 10 graus Celsius. Pessoal, repara que grau Celsius com grau Celsius corta. Isso significa que você não precisa fazer nada com essa unidade. Agora, libra com grama corta? Não. Então, eu tenho que fazer a conversão. Está aqui, ó, uma libra, 0,45 kg ou 450 gramas, não é? Então, olha como é que é a fração unitária. Libra está em cima, eu quero libra embaixo. Então, Então, vai ficar grama aqui em cima. 1 libra, 450 gramas. Aí, olha que legal. Libra corta com libra, grama corta com grama. O que sobrou? Caloria. Só que ele quer em joule, né? Então, vamos fazer aquela conversão que a gente já viu também, tá? Lembrando que na hora da prova ele fala isso. Então, ó, caloria está em cima. Eu quero botar o joule em cima. Tem que cortar com a caloria aqui embaixo. Vou botar o mesmo valor que a gente botou antes, tá? Uma caloria igual a 4 joules. Aí, repara, ó, caloria cortou com caloria. Sobrou joule. Então, quem vai ser o calor? Vou repetir os números, tá? E depois a gente faz a conta. Repara que embaixo sobrou 1, né? 45 vai dar 180, né? Então, isso aqui vai dar 180 com 2 zeros joules. 18.000 joules. Então, pessoal, esses são os 3 métodos para você poder fazer conversão de unidade. São métodos que você pode ignorar e usar apenas um deles, mas que em algumas situações, você vai ver várias questões que eu resolvo aqui no canal, são usando a fração unitária para fazer a conversão, porque eu acho mais fácil quando tem uma fórmula assim. Então, eu vou botando as coresinhas assim, você já deve ter reparado isso, eu vou botando essas cores, que aí vai cortando, facilita a visualização. Tá? Bom, então a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.